quero que você abra a sua Bíblia para que você possa compreender o que nós queremos conhecer hoje, ou o que dará tempo para que nós possamos ver sobre o profeta Neemias. Ele era filho de Acalias e pertencia, mais provavelmente, à tribo de Judá, que estava sendo levado cativo. Como nós temos falado nos nossos estudos, o cativeiro babilônico e depois o cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor perdeu o seu reino, foi dividido entre os medos e persas, e agora o profeta Neemias estava servindo ao rei Artaxerxes da Pérsia. E ele era copeiro do rei, depois promovido a governador da província de Jerusalém. Então Jerusalém era a província do reino de Artaxerxes, do rei da Pérsia. O nome Neemias significa conforto de Deus, ou conforto por Deus, ou por Jeová, que era como assim determinava a respeito de Deus o povo de Judá. Ele é um personagem muito importante na história bíblica, principalmente pós-exílio dos judeus, tal como a Bíblia registra, e ele mesmo autor do livro que leva o seu nome, o livro de Neemias. Então, como vimos aqui, Neemias, de copeiro do rei, ele passa então a ser governador da província de Jerusalém. Ele foi o profeta que fez erigir os muros e realizou importantes reformas religiosas, exercendo assim um papel fundamental na fixação da lei mosaica. Quando o povo de Israel estava sofrendo, ainda mesmo depois do rei da Pérsia ter dominado Jerusalém e conquistado o território das mãos de Nabucodonosor, o povo de Israel ainda passava por muitos apertos, por muitas preocupações, porque eles estavam com os muros da cidade derrubados. A cidade havia sido assolada pelos assírios, caldeus e pelos babilônicos. E eles, preocupados ali com a cidade destruída, então o irmão de Neemias vai até onde estava e fala com ele sobre a situação da cidade de Jerusalém e do povo de Judá. E Neemias então começa a analisar a situação do seu povo e ele apresenta ao rei um apelo para que o povo de Jerusalém fosse assistido. Esse livro de Neemias, ele foi escrito por volta do ano 400 a 384 antes de Cristo, juntamente com o livro das Crônicas e de Esdras. E ele veio para relatar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias então viveu durante o período em que Judá era uma província do Império Aquimênida, o Império Assírio do rei Artaxerxes. E havia sido designado como copeiro real do palácio de Suzã, onde morava o rei Artaxerxes, chamado de Artaxerxes Longímanos. Ele tinha um bom relacionamento com o rei.
ele tinha uma boa convivência com o rei. E então, por isso, ele foi interceder junto ao rei para que o seu povo pudesse ser assistido. Esse império Aquemênida, ou Parsan, Pérsia, ele durou de 550 a 330 antes de Cristo, quase 200 anos. Para ser mais preciso, cerca de 180 anos. E ele era chamado tanto de Império Aquemênida como de Império Persa. Então nós vamos ver aqui que ele foi um império iraniano, situado ao sudoeste da Ásia e fundado no século IV a.C. por Ciro o Grande, que derrubou a Confederação Médica. Expandiu-se a ponto de chegar a dominar partes importantes do mundo antigo. Então o reino da Pérsia era muito extenso. Ele estendia-se desde o Vale do Índio, no leste, a Trácia e Macedônia, na fronteira nordeste da Grécia, que fazia dele o maior império a ter existido até então. Então o Império Persa ou Aquemênida também, posteriormente, controlaria o Egito. Ele era governado através de uma série de monarcas, cada um mandando em determinada região, que unificaram suas diferentes tribos e nacionalidades, construindo um complexo sistema de estradas, denominando-se Persa, no monte tribal ariano, Parsua. Os persas fixaram-se numa terra que também denominaram de Parsua, que fazia fronteira a leste com o rio Tigre e ao sul com o Golfo Pérsico. Tornou-se então o centro nevrálgico do império durante toda a sua duração. E foi a partir desta região que Ciro Grande partiu para derrotar os impérios Medo, Lídio e Babilônico, abrindo caminho para as conquistas posteriores do Egito e Ásia Menor. Então era um grande império, era um imenso império, onde ali Neemias trabalhava como copeiro do rei. No ápice do poder, após a conquista do Egito, o império abrangia aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados, dominando assim 3 continentes, Ásia, África e Europa. Em sua maior extensão, fizeram parte do império os territórios atuais de Irã, Turquia, parte da Ásia Central, Paquistão, Trácia e Macedônia, e boa parte dos territórios litorâneos do Mar Negro, Afeganistão e Iraque, o norte da Arábia Saudita, Jordânia, Israel, Líbano e Síria, bem como todos os centros populacionais importantes do Antigo Egito, até as fronteiras da Líbia. É célebre na história ocidental como o tradicional inimigo das cidades-estado gregas, durante as guerras grego-persas, pela emancipação dos escravos, incluindo o povo judeu, do seu cativeiro na Babilônia e pela instituição de infraestrutura como um sistema postal viário e pela utilização de um idioma oficial em todos os seus territórios. O império, então, tinha uma administração centralizada e burocrática, sob o comando de um imperador e um enorme número de soldados profissionais e funcionários públicos que inspirou desenvolvimentos semelhantes em impérios anteriores. Então nós vemos que, durante esse período, o povo de Israel estava sendo administrado, vamos dizer assim, e não propriamente já escravizado mais. Eles haviam deixado aquela perseguição e escravidão que era provocado pelos impérios anteriores, e agora eles estavam vivendo um pouco mais tranquilos, porém temerosos de que outras cidades maiores viessem invadir Jerusalém e tomar novamente o poder e levá-los cativos novamente.
Então, o que precisamos compreender é que, durante este período, o profeta Neemias, como copeiro do rei Artaxerxes, recebe a visita do seu irmão e começa a orar ao Senhor. E no capítulo 1 de Neemias, nós já vamos ver o profeta levando a Deus uma palavra de oração para que Deus pudesse, então, dar oportunidade ao povo de Jerusalém, mais especificamente, para que ele pudesse ter um pouco mais de sossego, um pouco de paz, tranquilidade. E o profeta Neemias, então, já no primeiro capítulo, começa a buscar ao Senhor pelo seu povo. E Deus, agora então, começa a trabalhar para que o profeta Neemias tenha intento, tenha sucesso, e o seu intento seja realizado. A Bíblia diz que o profeta começa a orar ao Senhor e começa a clamar a Deus para que o seu povo possa ser restaurado, que o seu povo possa adquirir novamente o sossego, a conquista do seu território, a reforma da cidade de Jerusalém. E ele então vai até o rei Artaxerxes, depois de ter orado. Como costumamos dizer, você não deve fazer nada antes de orar. E também você não precisa fazer nada depois de orar. Porque a Bíblia diz que o Senhor é quem peleja por nós. Agora o profeta chega então diante do rei e pede ao rei uma carta para que ele possa assim levar o seu povo a ter um socorro, uma ajuda. E ele buscava no rei a liberação para que pudesse fazer isso. Quando Anani o visitou, a Bíblia diz que Anani levou a ele o que estava acontecendo com o seu povo. Neemias capítulo 1, versículo 2, diz assim: Anani, um de seus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. E o profeta então afirma que, tendo ouvido isso, assentei-me e chorei amargamente, lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei: ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos contemplem as palavras desta oração, e que o teu servo está apresentando diante de ti dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas, em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido os teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenaste a teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ah, Yahvé, eu te rogo,
deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo, atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com o teu servo compaixão nos olhos do homem, a quem levarei meu pleito. Nesta época eu era copeiro, degustador de confiança do rei. Então entendemos que neste primeiro capítulo, Neemias está falando com o Senhor, levando a Deus a necessidade do seu povo, a necessidade do povo de Deus de receber o resgate, de receber definitivamente a solução para os seus problemas. Ali estava o profeta clamando a Deus misericórdia pelo povo. Mas é interessante nós observarmos, amados, que este capítulo veio trazer à tona exatamente o que acontecia com o povo de Israel, com o povo de Judá que morava em Jerusalém. Eles haviam sofrido tantas perseguições, eles haviam sofrido tantos problemas, tantas lutas, diante de reinos perversos, diante de reis iníquos, que os fazia escravos. E agora, Jerusalém estava para o profeta como que entregue à própria sorte. E ele clamava a Deus que atentasse agora para o povo de Judá, para o povo que morava em Jerusalém. Os seus muros estavam derrubados, a cidade de Jerusalém estava destruída, mais especificamente a parte alta de Jerusalém, porque Jerusalém tinha a parte alta e a parte baixa. E onde estavam os muros da cidade? Foram destruídos. O povo agora não tinha a segurança. E era muito comum naquela época, quando as cidades não tinham as suas fortalezas, não tinham segurança, não tinham muro, serem invadidas pelos reinos que queriam dominar territórios. E todas as conquistas se faziam com guerra. Agora, o profeta então lamenta e chora pelo povo de Judá. E ele apresenta ao Senhor: Deus, este povo que está em Jerusalém é o mesmo povo que o Senhor resgatou com mãos fortes do Egito. É o mesmo povo que o Senhor prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó que faria deles uma grande nação. É o mesmo povo que o Senhor fez passar pelo deserto e no meio de provações o deixou, mas também voltou-se para o Senhor, segundo os mandamentos da tua palavra, observando as leis que Moisés levou até eles. E o Senhor havia dito que se este povo fosse rebelde, o Senhor os espalharia por todas as nações, eles seriam dominados pelos reinos. E assim eles foram, Senhor. Eles foram escravizados, eles foram assolados, eles sofreram muito. Mas agora, Senhor, este teu povo está voltando para o Senhor, ele está buscando ao Senhor, ele está clamando ao Senhor. Eu estou pedindo ao Senhor em favor deste povo, porque nós, teu povo, pecamos contra o Senhor. Observe, amados, que nesta palavra o profeta Neemias coloca para o Senhor ele também culpado pelo pecado do povo de Judá. Se nós somos um só povo, quando um peca, o outro também pecou. E o profeta, mesmo que ele mesmo, pessoalmente, não estivesse vivendo no pecado, porque eu creio que ele, como profeta, estava buscando sempre a presença de Deus e a comunhão perfeita com Deus, mas ele sabia que havia um pecado do distanciamento do povo de Israel do Senhor. Se nós voltarmos um pouco na palavra e começarmos a ver o que disse Deus ao profeta Sofonias, Deus estava mostrando a Sofonias no capítulo 2 que o povo de Israel estava sendo escravizado pelos imperadores exatamente porque eles haviam
abandonado o Senhor, distanciado do Senhor. Eles haviam deixado de obedecer a Deus, haviam deixado de dar ouvidos à voz do Senhor, haviam deixado de cumprir os mandamentos do Senhor. Eles adoravam a outros deuses e por isso eles estavam então sendo escravizados. Agora, o que acontece com o povo? Eles foram permitidos voltar para Jerusalém. O povo de Israel estava agora habitando novamente em Jerusalém, mas a cidade estava destruída. E a preocupação do profeta agora era o conforto e a segurança do povo. E ele, em sua oração, faz lembrar a Deus as suas gloriosas promessas, onde ele dizia, como está escrito aqui no texto que lemos, que dizendo tu, que assim que o teu povo voltasse para o Senhor, e voltasse a buscá-lo, e voltasse a adorá-lo, e voltasse a confiar nas suas palavras e nas suas promessas, o Senhor restauraria a sorte do teu povo. E agora então o profeta buscou na fonte correta, porque quando ele ouviu falar do problema do seu povo, ele viu que a única solução agora era se colocar diante de Deus, confessar as suas culpas, confessar os seus pecados, derreter-se diante do Senhor, se entregar nas mãos do Senhor e deixar que ele agora começasse a obra de restauração. Então, queridos, esse profeta, copeiro do rei Artaxerxes, se apresenta diante do rei e pede ao rei uma carta para levar a vitória ao povo de Judá. O povo de Judá precisava se lembrar das promessas que Deus havia feito no tempo de Sofonias. Sofonias viveu um pouco antes do profeta Neemias, embora eles tenham sido contemporâneos, ele era o profeta do tempo em que o povo de Israel estava cativo com o reino da Assíria. E então, Neemias foi buscar no Senhor a solução para os problemas. Neemias havia ouvido da boca de Deus, através do profeta Sofonias, que Deus iria restaurar a sorte de Jerusalém. Deus havia feito uma promessa. E se nós voltarmos um pouquinho na palavra, lá no livro de Sofonias, nós vamos ver o que Deus disse a Sofonias, dizendo a ele que o povo remanescente, os vitoriosos de Jerusalém, seriam restituídos em toda a sua extensão territorial. Eles poderiam novamente habitar Jerusalém e fazer dela o lugar de adoração a Deus. Os muros estavam derrubados. O que nós queremos parar um pouco neste capítulo para buscar a nossa atenção, primeiro é o termo que queremos colocar para você. Jamais devemos fazer alguma coisa sem buscar a orientação e a direção de Deus. Orar a Deus é fundamental em toda e qualquer circunstância. E o profeta Neemias sabia disso. E ele orava incessantemente ao Senhor. E ele começou então a fazer ali um propósito de jejum e de oração ao Senhor, para que Deus pudesse restaurar a sorte do seu povo de Judá. Ele sofria com o seu povo. Ele chorava pelo seu povo. Neemias havia ouvido contar as histórias dos feitos do Deus de Israel, de como ele era chamado Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o poderoso, todo-poderoso Iavé, imbatível em todos os confrontos com qualquer outro tipo de Deus adorado na sua época. Neemias sabia que Deus era único, todo-poderoso. O único Deus que
não exigia sacrifícios humanos, que não exigia demais do seu povo, mas que se posicionava sempre a ajudar e abençoar o seu povo de Judá, o povo de Israel. Neemias havia ouvido histórias, porque biblicamente falando, nós entendemos que todo o povo de Judá, todo o povo de Israel, levava os seus filhos a conhecer sobre o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Neemias havia ouvido as histórias de escravidão e de libertação do povo de Israel em todas as suas épocas. Certamente, os seus pais instruíam-no no ensino da palavra. E queremos abrir um parêntese para lembrar a você que eu e você temos a responsabilidade de levar aos nossos descendentes, filhos, netos e todos os nossos parentes que não conhecem a palavra, a conhecer a palavra, a confiar no Deus dessa palavra, no Deus infalível, no Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos aprender com este texto nesta manhã, porque nós queremos ficar mais especificamente centrado no capítulo 1, para que nós tenhamos uma sequência de estudos. Nós vamos estudar todo o livro de Neemias, mas compreender o que este texto nos chama a atenção, onde ele quer nos levar pelo passeio na Bíblia Sagrada. O profeta ouve o clamor do seu povo através do mensageiro, que é o seu irmão, que vai até ali e leva a ele a situação em que está vivendo o seu povo, mesmo estando em Jerusalém. Anani conta para ele a sua história. Olha, nós, todos os sobreviventes de Judá, estamos vivendo uma situação muito complicada em Jerusalém. O povo está amedrontado, o povo está apreensivo. Nós pensamos que a qualquer momento pode vir até nós um outro rei e tomar posse de novo de tudo aquilo que nós temos. E aí certamente Anani estava fazendo lembrar ao profeta os tempos em que Jerusalém estava nas mãos do império dos caldeus, e quando pensavam que estariam se livrando dos caldeus, vinha outro império e os possuía. Passaram pelos assírios, pelos caldeus, pelos babilônicos e por alguns outros impérios menores, até chegar agora a esta libertação, a estar em Jerusalém, a voltar para a sua cidade. E quando eles voltaram, encontraram a cidade totalmente destruída. E quando nós fazemos menção disso, nós lembramos do livro do profeta Abacuque, que mostrava como estava a situação de Jerusalém. O gado havia sido tomado, as plantações haviam sido destruídas, não havia mais videira, não havia mais oliveira, não havia trigo, não havia mais nenhum cereal. Tudo havia sido destruído pelos impérios assoladores do povo de Jerusalém. Mas agora, os remanescentes que haviam recebido a promessa de Deus através do profeta Abacuque e do profeta Sofonias, estavam sofrendo porque a cidade precisava ser restaurada. Imagine você agora
para voltar a Jerusalém. Plantações destruídas para que eles não tivessem sustento. E ainda que eles tivessem interesse de voltar para a sua cidade, eles não teriam motivação para voltar, porque viria uma cidade totalmente destruída. Mas o povo de Israel, o povo de Judá, era um povo muito lutador, batalhador, e confiava no Senhor. E mesmo que muitos deles se desviaram da palavra, e por causa disto foram assolados, haviam ainda aqueles que não se dobravam a outros deuses e não perdiam a comunhão com o Deus de Israel. E por isso Deus continuava abençoando o povo de Judá. Queridos, enquanto nós estivermos fixamente voltados apenas para os nossos problemas, nós não vamos sair do lugar. Vamos ser como carro em meio ao atoleiro. Mas se voltarmos a nossa mente, o nosso coração para o Senhor, se voltarmos para Deus, a nossa adoração, e depositarmos nele total confiança, nós vamos entrar em um vale pedregoso, mas saber que dali podem sair fontes de águas puras, muita pastagem para o gado, porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, e todo aquele que passar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. O caminho para toda e qualquer provação, tribulação, luta, problema, é buscar ao Senhor, é confiar no Senhor, é ir na fonte certa, é levar diante dele todas as nossas necessidades. A Bíblia diz que nós temos que nos apresentar diante do Senhor, levando a Ele toda a nossa ansiedade, todas as nossas necessidades, todos os nossos propósitos. E por isso encontramos aqui, que conhecendo esta palavra e sabendo o que nós costumamos dizer, o caminho das pedras, e contemplando lá na frente a possibilidade de uma vitória, porque confiar no Senhor é certeza da vitória, o profeta Neemias se prostra diante do Todo-Poderoso e começa a orar. Para tudo na vida, meu querido, o caminho é a oração. Político nenhum vai resolver os nossos problemas. Neemias sabia disso. E quando ele se apresenta diante do rei, ele pediu apenas liberdade para que ele pudesse sair do palácio real. E como ele sabia que ele era o homem da máxima confiança do rei, era ele que provava o vinho antes do rei beber, para que pudesse ver que ali não havia nenhuma impureza, nenhuma possibilidade de conspiração e envenenamento para o rei. Ele sabia que precisava de uma autorização especial. E ele vai então pedir ao rei que desse a ele liberdade de sair para visitar o seu povo e fazê-los compreender novamente o caminho do Senhor. A missão do profeta Neemias, em primeiro lugar, era fazer com que o povo de Jerusalém, o povo de Judá, voltasse a confiar no Senhor, voltasse a se aproximar do Senhor, porque ele dizia na sua oração que disso dependia a recompensa, a bênção do Senhor. Então nós queremos também lembrar a você nesta manhã, se nós nos voltarmos para o Senhor,
se nós nos entregarmos plenamente nas mãos do Senhor, nós vamos adquirir vitória sobre toda e qualquer circunstância da nossa vida. É isso que o profeta disse na sua oração. Quando o Senhor prometeu a Moisés, ele fez na sua oração lembrar a Deus todas as suas promessas, desde Gênesis, desde a promessa que ele fez a Abraão. Lá no capítulo 12, quando ele faz grandes promessas, no capítulo 12 de Gênesis, a Abraão, e sobre nós estava também a bênção abraâmica. Deus havia prometido abençoar e fazer prosperar o povo de Jerusalém, o povo descendente de Abraão. E agora ele está lembrando, Deus, este teu povo é descendente de Abraão. Este povo é aquele que o Senhor prometeu abençoar. Descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é sobre este povo que eu estou pedindo ao Senhor agora. Abençoa o teu povo e faze-os prosperar. Mas ele não pedia a Deus nada antes de confessar as suas culpas, os seus pecados. Amados, é primordial, quando nos aproximamos diante do Senhor, confessar a Ele as nossas culpas, as nossas fraquezas, os nossos pecados, os nossos fracassos na vida. Muitas vezes fracassamos, muitas vezes deixamos a desejar com nossas palavras, com nossos gestos, com as nossas atitudes. Falhamos e pecamos contra o Senhor. E quando nos apresentamos diante de Deus, precisamos saber que Ele já conhece tudo, que Ele já sabe tudo que nós fazemos. E o profeta então se coloca diante de Deus, apresentando-se como falho, como fracassado, como pecador, mas como alguém que tinha a cabeça voltada para o Senhor. Tinha a mente voltada para a restauração, para a reconstrução, para a restituição. E o que nós queremos deixar para você nesta manhã, através deste estudo que iniciamos com a série que vamos fazer sobre Neemias, é que sem Deus nós não vamos conseguir nada. E quando nos aproximarmos diante de Deus cada dia em oração, porque deve ser uma busca constante, nos apresentar diante do Senhor, confessar a Ele as nossas culpas, confessar a Ele os nossos pecados, os nossos problemas, e aprender a confiar mais no Senhor. Era assim que os patriarcas faziam. Quando lemos lá no livro de Jó, encontramos Jó orando pelos pecados dos seus filhos. Ele pedia perdão a Deus pelos seus pecados e pelo pecado dos seus filhos, para que eles pudessem encontrar o caminho de volta a servir ao Senhor. Da mesma forma, encontramos Abraão apresentando a Deus a sua família em oração. E assim, todos os patriarcas, reis, Davi incessantemente orava pelos seus filhos. Até mesmo quando aconteceram problemas terríveis na sua família, ele orava e apresentava a Deus os seus filhos e clamava pedindo a Deus perdão para os seus filhos. Precisamos aprender a nos aproximar de Deus como somos, dependentes plenamente da sua graça e da sua misericórdia. Assim fazia o profeta Sofonias aqui em favor do seu povo. E ele então estava agora pronto, preparado para buscar uma palavra do rei, porque ele já havia apresentado diante de Deus a necessidade do povo, do seu povo de Judá. E agora ele vai ao Senhor
ele busca o Senhor e se apresenta diante do rei. Nós vamos compreender, amados, que aqui o que o profeta colocava diante de Deus era a necessidade básica do povo de Judá, que estava habitando em Jerusalém. Necessidade que eles entendessem que tinha que ter um caminho de volta, que eles tinham que voltar-se para o Senhor, voltar a agradar ao Senhor, voltar a adorar ao Senhor, voltar a estar pronto para ser abençoado por Deus e merecedor de todas as promessas que Deus havia feito a eles. Neemias então se coloca diante de Deus, buscando nele uma solução. E nós vamos passear por este capítulo, por este livro. No próximo domingo, provavelmente, já estaremos entrando no capítulo 2, quando Neemias chega diante do rei e então recebe dele uma carta para ir até o seu povo e para começar o tempo de restauração dos muros de Jerusalém. Queridos, esta palavra nos traz algumas meditações para esta manhã. Nunca saia do seu quarto pela manhã sem falar com Deus. Neemias tinha este propósito de vida: buscar ao Senhor nas primeiras horas do dia. Acordou, ore ao Senhor. Outra lição que aprendemos neste capítulo: nunca faça nada, não tome nenhuma decisão e nenhuma atitude sem apresentar o problema diante de Deus. E em apresentando o problema diante de Deus, confesse também os seus pecados, as suas culpas, e busque de Deus a sua palavra de promessa, porque Deus nos fez a promessa e Ele é fiel para cumprir, mas cabe a nós sermos também fiéis a Ele, assim como Ele requer de todos nós. Outra lição que aprendemos: seja fiel, obediente às autoridades constituídas sobre a sua vida. Respeite seu pai, sua mãe, incondicionalmente. Se o pai falou, é lei. Se a mãe falou, é lei. Respeite os seus políticos, os que estão governando sobre você, e ore por eles. É ordem da palavra de Deus. Assim fazia Neemias, e por isso ele tinha méritos diante do rei. Respeite o seu pastor, o líder da sua igreja, que Deus levantou para abençoar a sua vida, profetizar sobre a sua vida, velar pela sua vida diante de Deus. Respeite as autoridades constituídas sobre a sua vida, incondicionalmente. E coloque-se sempre diante de Deus como servo, fiel, temente e obediente a Deus. Esses são os conselhos que aprendemos neste primeiro capítulo de Neemias, e é um conselho que está na extensão de toda a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Sobre qualquer dúvida, sobre qualquer circunstância na sua vida, leia a Bíblia. Ela é o nosso manual básico de instruções e a nossa única regra de fé e prática. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente nesta manhã, e você possa compreender
que precisamos estudar a palavra do Senhor, que precisamos estar todos os dias de culto na casa do Senhor. E ao retornarmos os nossos cultos, você esteja preparado para ser integrante fiel da escola bíblica dominical, dos nossos cultos de adoração e de louvor ao Senhor.